Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Asaf foi um músico importante da época de Davi e foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música, juntamente com Etã e Emã, quando a arca foi transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém. Asaf foi constituído pelo rei Davi como líder dos levitas que foram postos como ministros perante a arca do Senhor. O instrumento principal de Asaf era o símbolo, um instrumento que pertence à categoria de percussão, formado por 2 discos metálicos utilizados geralmente para acompanhar a harpa, trombeta, saltério e os tímbalos. Quando o serviço do culto foi definitivamente organizado, das 3 famílias encarregadas da música e do canto, a família de Asaf foi uma delas. Os filhos de Asaf permaneceram como a principal família responsável pela música até a restauração. Além de um exímio instrumentista e líder da música, Asaf também tinha reputação de vidente, que na época era alguém que recebia a mensagem de Deus para a nação de Israel por meio de visões ou sonhos. Na mesma referência, podemos perceber que Asaf era reconhecido como o autor de alguns salmos utilizados por Ezequias no reavivamento da adoração no templo. Não se sabe exatamente se Asaf viveu o bastante para ver o templo erguido pelo rei Salomão já consagrado, ou se as referências feitas a ele significam simplesmente a família de Asaf, ou os filhos de Asaf. Asaf foi reconhecido como tendo sido um dos autores do livro de Salmos, escrevendo assim alguns dos salmos mais conhecidos. Tradicionalmente são atribuídos como salmos de autoria de Asaf ou de seus descendentes, os salmos 50 e os salmos 73 a 83. Uma característica marcante nos salmos de Asaf é seu questionamento acerca da prosperidade dos ímpios em contrapartida ao sofrimento dos justos. Nitidamente percebemos que ele teve dificuldades em entender tal condição, a ponto de entristecer-se profundamente. Porém, no próprio Salmo 73, temos a certeza de que ele foi confortado em relação aos seus questionamentos, pois entendeu que haverá um dia em que Deus se levantará e o ímpio será destruído. Além do levita Asaf, a Bíblia também fala sobre um Asaf que foi cronista ou escrivão no tempo do rei Ezequias, e de outro Asaf que era um oficial do rei da Pérsia e guarda do bosque real, sendo muito provavelmente um judeu.